Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, sexta-feira, 5 de julho de 2019, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Estância Velha, Sapiranga e Campo Bom, o seu Esporte na TV, o seu encontro diário do esporte, para falar hoje muito de futebol e também muito de futebol da categoria de base de uma tradicional equipe aqui da nossa região que joga concomitantemente em Novo Hamburgo e também na cidade de Estância Velha. Futebol, dia de decisões no próximo domingo. Domingo, a decisão da grande Copa América desse ano, 17 horas no Maracanã, Brasil e Peru. O Peru, na última quarta-feira, na Arena do Grêmio, confirmou a vaga. O Peru, com autoridade, fez 3-0 em cima do Chile, com direito a um gol do Paulo Guerreiro no final do jogo. O Chile com dois jogadores que já passaram pela dupla Grenal, o Arangues do Internacional e também o Vargas, atacante que já passou pela equipe do Grêmio. Seleção brasileira, portanto, domingo, 17 horas, decidindo com o Peru no Maraca. A seleção buscando o seu 9º título da Copa América e o Peru buscando o seu 3º título na história. O Peru não é campeão desde 1975 e a seleção brasileira não ganha a Copa América desde o ano de 2007. Também teremos no domingo, ao meio-dia, lá na França, a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino entre Holanda e Estados Unidos, a decisão desse ano da Copa do Mundo Feminina. Teremos também no domingo a definição para ver quem passa ou não para a próxima fase, para a quarta fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo decisivo lá no interior do Paraná, em Cianorte. Tem Cianorte e Caxias. No primeiro jogo em Caxias do Sul, houve empate de 0-0. Dupla Grenal, o Internacional fazendo jogo-treino neste sábado pela manhã no CT Parque Gigante em Porto Alegre, diante do Brasil de Pelotas, e o Grêmio. O Grêmio jogou hoje à tarde no CT Luiz Carvalho em Porto Alegre. O Grêmio venceu a equipe do Criciúma pelo placar de 2-1, com gols do Alisson e do André. Mas o nosso assunto hoje é Futebol Clube Estância Velha Detroit. Quem está conosco aqui é o treinador da categoria Sub-17, o juvenil do Estância. Eu falo do Rômulo Mônaco. Muito boa noite, Rômulo. Seja bem-vindo novamente ao Esporte na TV. Obrigado, Daniel. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês no programa. Rômulo, o Estância envolvido agora com a segunda fase dos respectivos estaduais da Federação Gaúcha de Futebol. A categoria Sub-15 estreou no último final de semana, acabou perdendo para o São José em casa. E a categoria Sub-17 já estreia nesse final de semana na segunda fase do estadual. É isso, Daniel. A gente estreou na semana passada no Estádio das Acácias no Sub-15 contra o São José. O São José que tem a tradição também na base, né? Inclusive o atual vice-campeão do Sub-20, né? Do Júnior, né? Perdeu para o Inter no final de semana. E a gente acabou iniciando, por incrível que pareça, bem, 1 minuto de jogo, quase um gol do Shailon, o goleiro de São José fez uma baita defesa. E no contra-ataque do um escanteio, a gente cometeu uma penalidade, o São José abriu o placar e aí a gente tentou buscar o jogo, buscar o empate, mas não foi possível. E aí o jogo transcorreu e acabamos perdendo em casa. E amanhã, à 1h da tarde, no Namorados Quero Quero, a gente enfrenta o Inter, né? Então mais um jogo complicado. A gente pegou as duas equipes que na outra fase se colocaram melhor dentro dos seus grupos, né? Inter e São José foram primeiro e segundo dos seus grupos. E a gente pegou de cara já essas duas equipes. Mas a nossa equipe vem trabalhando bem, vem trabalhando forte. E a gente acredita que mesmo com esses enfrentamentos logo de cara, a gente vai conseguir ainda buscar pontos na competição. E porque de seis equipes classificam 4, né? Então a gente vai buscar essa classificação para a próxima fase, com certeza. O plantel é bom, o trabalho é bom e a gente vai, se Deus quiser, e com muito trabalho, buscar a classificação lá no fim. A categoria juvenil, portanto, enfrentando o Esportivo novamente, domingo às 11 horas na Cássia. Casualmente, o último jogo da primeira fase do estadual, Rômulo, foi um empate com o Esportivo 1-1 em casa também. Na realidade, o Esportivo é uma equipe que a gente ainda não venceu, né? A gente acabou perdendo lá em Bento por 2-1
E aqui nas Acácias a gente acabou empatando em 1-1 semana passada, né? Jogo que valia a segunda colocação. Valia a segunda colocação do grupo, né? Então a gente fez um jogo bom, saímos ganhando 1-0. E no segundo tempo, numa desatenção, numa saída de bola, na realidade, eles fizeram uma marcação alta, roubaram a bola perto da nossa área e conseguiram finalizar. E no rebote empatar o jogo. Mas a gente tem um grupo bom também, um grupo qualificado, trabalho vem sendo muito bem feito e a gente acredita que amanhã a gente consiga, amanhã não, domingo à tarde, domingo às 11 horas da manhã, a gente consiga sair com uma vitória, iniciar bem a segunda fase, que a gente acredita que então é um grupo de 4 times, né? Classificam 2, mas a gente acredita que vencendo amanhã, buscando aí uma vitória fora de casa e confirmando as vitórias em casa, com certeza a gente está classificado. Rômulo, então domingo o Esportivo em casa. E qual é que são os outros 2 adversários do Juvenil? É o Inter também e o Oriente de Canoas. O Oriente de Canoas. Então semana que vem já tá acertado já. A gente enfrenta o Inter também às 11 horas. Em casa ou fora? No sábado lá em Namorada dos Quero-Quero, né? E o próximo jogo nosso é contra o Oriente. Esse jogo ainda não tem data, porque provavelmente deve ter uma parada das férias escolares, né? O recesso. Então deve ter um recesso, a gente deve ter uma parada e a federação deve confirmar isso essa semana. E aí deve ser pós-férias, alguma situação de sequência de campeonato contra o Oriente. A categoria juvenil enfrentando o Inter amanhã pela manhã também, Namorada dos Quero-Quero. Não, infantil. O Sub-15 amanhã, o infantil é 1h da tarde. E o juvenil no outro final de semana, que é às 11 horas da manhã. Perdão, então. A categoria Sub-15 enfrentando o Inter, então amanhã Namorada dos Quero-Queros. 6 equipes se classificando 4 para a terceira fase, Rômulo. Isso. A gente não, o chaveamento da primeira fase, né? A gente acredita que essas 2 equipes que a gente enfrentou no primeiro momento, São José e Inter, são 2 equipes que vão classificar, né? E aí a gente vai brigar com o próprio Esportivo, que também está nesse grupo, que também faz parte, né, tanto no juvenil quanto no Sub-15, o Santa Cruz, né, que a gente acabou vencendo lá o Santa Cruz na última rodada, jogo, né, que confirmou a classificação. Então a gente tem o Santa Cruz também no grupo, né, e a gente acredita que vai somar os pontos necessários para classificar, nem que seja em quarto, mas para passar. O nosso objetivo é passar de fase, não interessa a ordem da classificação. E Rômulo, o Estância Velha Detroit, além do Campeonato Gaúcho Federado, jogando também a Lifesa, que é a Liga da Encosta da Serra, e o Gauchinho Sulicamp. Isso, pela Sulicamp a gente tem jogo também no domingo, vai fazer a preliminar do juvenil, a categoria 2006. Ela enfrenta o Americano, que é um clássico da região, né? Então é um jogo muito bom. Domingo, apesar do frio, né? Mas a gente convida todo mundo a estar no Estância, que com certeza frio não vai passar. Inicia 9 da manhã o jogo, então com certeza frio no domingo no Estância não vai passar, né? E aí à tarde também, às 14 horas, daí no domingo, o Sub-15, 2004, também enfrenta o Americano, porém lá no João Renato Feltz, em Canudos, né? Pela Lifesa daí, fechando não, aqui ainda tem o São José, mas penúltimo jogo do turno da Lifesa. Então, nesse final de semana, jogo do Gauchão Federado, Sulicamp e Lifesa. As 3 competições. As 3 competições. Vamos atuar nas 3 competições, né? Bastante movimentado, até para que a gente possa também seguir o nosso calendário, cumprir com ele, não deixar jogos atrasar, né? Aproveitar também, apesar do frio, do forte frio aqui em Novo Hamburgo. Isso. E na região do Vale dos Sinos, aproveitar que não está chovendo. Aproveitar que não vem chuva. Semana passada nós tivemos um jogo pela Lifesa contra o Bom Princípio, da Sub-15 e Juvenil, e aquela baita chuva de domingo, né? Pegaram então, o tempo chuvoso, porque no sábado a temperatura chegou em torno de 25 para 30 graus. Aí. Mas no domingo a chuva veio e a gente jogou com o campo alagado mesmo. Nas Acácias. E se molhamos bastante, mas conseguimos fazer os 2 jogos. Graças a Deus, 2 vitórias, então a gente está cada vez evoluindo mais os atletas e dentro das competições. E conciliar 3 competições simultâneas, Rômulo, quantos atletas tu tem no teu grupo Sub-17? No Sub-17 hoje a gente tem
torno de 28 atletas, né? Eu digo em torno porque todo dia está chegando um, né? Então a gente vai cada dia aumentando o grupo. Hoje, por exemplo, chegou mais um atleta para trabalhar com a gente. Então a gente está sempre chegando gente. Hoje tem em torno de 28 atletas. No Sub-15 a gente tem uma média de 22 atletas também, né? Que participam dos treinamentos, que vai chegando gente, um ou outro por alguma situação vai saindo. E nas outras categorias, tanto o 2005, né, quanto a 2006. A 2005 a gente tem 25 atletas e a 2006 a gente está com um número um pouquinho menor, mas essa semana chegou 2 atletas, então a gente, se não me engano, foi para 18 ou 20 atletas nessa semana. São aproximadamente, então, envolvendo essas 4 categorias, em torno de 90 atletas, Rômulo. É, por aí, 90 atletas, mais ou menos. E a gente tem também atletas que jogam nas categorias menores, que são em parceria lá com o Degafute, né? Então também tem, porque o nosso seguro, eu sei pelo seguro, tá em torno de 120 atletas, mais ou menos, dentro do seguro do clube. E jogam pelo Degafute a categoria, a Lifesa, no caso? A Lifesa e a Suricamp pela 2007. Uhum. Opa, que legal. O Esporte na TV vai para um breve intervalo, depois vamos continuar falando aí com o Rômulo Mônaco, treinador do Sub-17 do Estância, e também as outras informações do futebol. O Esporte na TV volta já. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV da noite de hoje, sexta-feira, 5 de julho. Muito frio nesse momento na cidade de Novo Hamburgo, temperatura inferior a 10 graus nesse momento. Lembrando que a categoria Sub-13 da União Jovem do Rincão jogou na capital gaúcha na última quarta-feira contra o Grêmio Náutico Gaúcho. Acabou empatando o jogo em 2-2 pela Liga Gaúcha.
Hoje, pelo Campeonato Gaúcho Sub-17, eu vou pedir para o nosso convidado comentar esse resultado. O Oriente de Canoas venceu ao Internacional na abertura da segunda fase pelo placar de 1-0. Rômulo, esse resultado surpreendente aí da vitória do Oriente contra o Internacional, um resultado, digamos que não estava em primeiro momento no planejamento aí da equipe do Estância. Realmente. De forma indireta, eu digo, né? Não, realmente, a gente sempre, quando tem Grêmio, tem Inter, né? Essas equipes maiores, a gente faz força para tirar ponto deles, né? Tirar pontos, digamos... Tirar ponto, empatar um jogo, digamos, talvez dentro de casa ganhar, né? Alguma situação assim, mas é conta, muito difícil. Digamos, com a pontuação da dupla Grenal contra as outras equipes do interior. Nesse jogo, na pontuação que eu estava projetando, que eu tinha projetado mais ou menos, era no mínimo um empate, né? Assim, no máximo um empate, né? E acabou o jogo em Canoas hoje à tarde. Em Canoas, a gente sabe que o Oriente é uma equipe bem treinada, bem trabalhada. Que vem crescendo muito na base nos últimos anos aí. Né? A gente sabe disso. A gente não sabe como se criou o jogo, né? Mas é um baita resultado, com certeza. Não é todo dia que tu consegue uma vitória sobre uma dupla Grenal, né? Então é um grande resultado. E parabéns à equipe do Oriente, já começou bonito, já ficou bom, já ficou legal, porque vai ter gente para classificar, vai ter que tirar ponto de Grêmio e Inter, mais gente tirando ponto do Inter, né, não do Grêmio, do Inter, e aí vai ficar bonito. A briga vai ficar bonita. Legal. Falando de Copa América, mais uma vez, amanhã, ou melhor, no domingo, às 17 horas, no Maracanã, a grande final Brasil e Peru. E amanhã à tarde, no Itaquerão, a decisão do terceiro lugar entre Argentina e Chile. Por curiosidade, Argentina e Chile, que haviam decidido as duas Copas Américas anteriores com vitórias do Chile. Rômulo, e essa final Brasil e Peru, como é que você encara essa final aí da Copa América desse ano? A seleção brasileira confirmando o seu favoritismo indo à final, mas do outro lado a seleção peruana mais uma vez no caminho da seleção. É surpreendente também a seleção do Peru estar na final, não pela questão do jogo que eles vêm atuando, né? E sim no início da Copa América, se fosse falar o Peru estará na final disputando com o Brasil, com a Argentina, com o Chile, ninguém ia apostar, ninguém praticamente ia acreditar, só né? os peruanos, né? Então mas a gente sabe, a gente sempre fala isso e fala até para os atletas que eles têm um jogador diferente, que é o Paulo Guerreiro, né? E é um cara que ajuda muito. Ele não é só o atacante que faz o gol, pelo contrário, ele fez um gol agora, né, quando o jogo já estava decidido. Né? Então quer dizer que não foi nem o gol dele que decidiu a classificação, não. Ele apenas sacramentou a vitória quando já estava 2-0. Já estava 2-0, final do jogo. Então, mas ele ajuda muito durante o jogo. Ajuda muito, ele ajuda a recompor a marcação, ele ajuda na saída de bola. Ele é um cara que ganha muita bola aérea, e isso ajuda muito a equipe do Peru, porque eles não ficam só atrás, eles conseguem também atacar. Até digamos, Rômulo, na equipe do Internacional também eu observei que alguns jogos também o peruano Paulo Guerreiro não fica somente no lado do ataque, ele ajuda também a questão da defesa. Ajuda a bola aérea defensiva também, então isso tudo influencia, né? Tu tem um atacante que sabe fazer gol, que sabe fazer uma parede, que ganha uma bola aérea para o teu time e ainda te ajuda na marcação de saída de bola e bola parada, e é um cara de qualidade, então ajuda, porque nenhum clube vai, por exemplo, a seleção brasileira, certamente os dois zagueiros do Brasil não vão deixar ele sozinho amanhã, né? Então já é dois jogadores se preocupando com um, né? E isso facilita se tu tem jogadores que nem o Peru tem, de velocidade, que vem de trás, né? É verdade. E a questão do equilíbrio nessa Copa América, tu falaste, a questão de gols, foi o segundo gol do Paulo Guerreiro na competição. O Paulo Guerreiro, assim como o Everton, atacante do Brasil, são alguns dos 13 artilheiros. A Copa América tem 13 artilheiros com 2 gols no momento, entre eles o Guerreiro e o Everton. E essa questão aí do Everton, o Everton que não foi muito bem no último jogo, teve atuação discreta, mas tem feito uma grande Copa América. Essa questão aí pro lado do Grêmio, será que o Grêmio irá conseguir manter o Everton no plantel para o segundo semestre? Já antes da Copa América já vinha bastante sondagens para ele, né? Agora, com certeza, vai vir mais. A valorização, com certeza. Mas aí isso é uma situação que só tem a ganhar, né? Faz parte... só tem a ganhar. Infelizmente, tu tem... só tem a somar, trazendo aliás, para nossa realidade, né? A gente também acontece isso com a gente. A gente tem meninos que daqui a pouco estão saindo para outros clubes,
né, que tem interesses de outros clubes, e a gente tem que ter dentro do grupo gente preparada para suprir essa ausência. E acho que o Grêmio, tenho certeza que o Grêmio tem já preparado em casa umas situações para... Tem jovens valores ali que estão... Assim como saiu o Pedro Rocha e entrou o Everton, né? É verdade. A questão do Internacional, o Internacional perdeu o Iago nessa parada aí da Copa América. O Iago foi para o futebol alemão, mas a equipe colorada contratou o lateral esquerdo, Natanael. Tu tens informação do Natanael? Ele jogou no futebol da Bulgária e no Atlético do Paraná. A informação assim do Natanael é pelo o treinador do Atlético Paranaense, que disse que é muito bom jogador. Agora eu não posso dizer, não te recorda? Não me recordo. Paulo Autori que falou que é muito bom jogador, mas... E falando em Internacional e Grêmio para esse segundo semestre, a dupla Grenal recomeçando oficialmente o segundo semestre na próxima quarta-feira. A equipe do Grêmio recebe o Bahia na Arena às 19h15 e o Internacional às 21h30 enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque. Como é que tu vê a dupla Grenal aí envolvida concomitantemente com Copa do Brasil, também a retomada da Libertadores, o Inter irá enfrentar o Nacional do Uruguai e o Grêmio Libertad do Paraguai, e também o recomeço do Campeonato Brasileiro, ou seja, 3 grandes competições simultâneas. Essa é a curiosidade. Até eu me recordo que na última vez que eu estava aqui no programa, a gente comentou sobre a parada e o que poderia acontecer com as equipes, né? E é uma curiosidade, porque as equipes precisam... Essa parada a gente não sabe como vão voltar, né? A gente vê, por exemplo, resultados que aconteceram de jogos amistosos, né? O Grêmio perdeu 4-1 para o São José no meio da semana, isso na semana passada. No começo da semana. No começo da semana. Ontem o Palmeiras empatou 2-2 com o Operário de Ponta Grossa, num amistoso em São Paulo, né? Então... a gente o próprio Corinthians, sabe, que eu não o tenho... Corinthians ganhou no finalzinho ontem, se não me engano. Estava jogando com o Vila Nova de Goiás, lá em Goiás. Nos últimos minutos, último lance. Então, havia perdido para o Botafogo de Ribeirão, o Corinthians, no final de semana. No final de semana. É que a parada, às vezes tu trabalha muito a questão física do atleta, para que ele aguente agora até o fim do ano. E aí os primeiros jogos, segundo jogo, até ele soltar, até ele voltar a ter o ritmo de novo... é um pouco mais dolorido, um pouco mais difícil para ele fazer. E até a questão do Grêmio, desculpa interromper, a questão do Grêmio também recuperar os lesionados. O Renato tinha muitos jogadores por motivo de lesão que não estavam atuando. A questão da recuperação não só do Grêmio, também as outras equipes para recuperar os lesionados, Romulo. Isso sim, essa parada até para isso ela foi boa também, né? Então... Mas é isso aí, a curiosidade é essa, de ver como volta. A gente sabe que quando tu tem uma parada... A gente fica sem saber o que vai acontecer no primeiro jogo, né? Porque o trabalho vai ser visto se foi bom, se foi ruim, se foi certo, se deu alguma coisa errada. É quando tu começa o primeiro, segundo jogo que teu time está solto. A ideia geralmente das comissões é chegar no primeiro jogo já com o time mais solto, né? Agora esse é o desafio. Assim como nós também que na pausa do estadual, das férias, a gente também vai ter esse desafio, né? De saber, de ver como a gente vai retomar o treinamento, qual vai ser o tipo de treinamento. Então, a gente já está, desde agora, trabalhando na questão no juvenil. Hoje, por exemplo, os atletas que não vão atuar amanhã, estão suspensos, que não podem jogar, alguma coisa assim, eles já trabalharam com mais uma questão física hoje. Já pensando no rendimento físico deles. A manutenção do condicionamento físico aí. Porque lá na frente vai ser importante ele estar bem fisicamente também. Tu falaste em parada no recesso do Gauchão Federado, mas a Solicamp e a Alifesa continua, Rômulo? Não para também. Também tem o recesso. Ela dá uma parada. O calendário escolar 2 semanas, isso no calendário escolar. Então a gente joga, até a Alifesa a gente joga agora com o americano, e a gente ainda tem o São José na Sub-15 e no Juvenil para atuar, que provavelmente deve ser nos primeiros dias ali, ou no domingo, antes das férias. Tá certo. Vou falar agora do golaço solidário que o Internacional e o Grêmio marcaram ontem à noite aqui na cidade de Porto Alegre. A questão da solidariedade, o Colorado abrindo as portas do Gigantinho para abrigar os moradores de rua, e o Grêmio solidário também nessa causa aí, o Grêmio doando cobertores, também ajudando na questão da alimentação dos moradores de rua. Olha, um golaço do Internacional, um golaço do Grêmio. Rômulo, muito legal esse gesto solidário da dupla Grenal aí, atendendo aí a população carente da cidade de Porto Alegre. Isso, eu vi uma foto hoje
que o pessoal está preparando tudo lá, né? E os colchonetes, um monte de colchonete espalhado na Gigantinho. quadra do Gigantinho, né? E o ônibus do Grêmio levando material, levando alimentos, e os torcedores, as organizadas de Inter e Grêmio retirando esse material, levando. Então, é uma ação social que, se Deus quiser, também sirva para que as torcidas, não só de Grêmio e Inter, mas todas as torcidas, quando vá ao estádio, também vá para torcer para o seu time, vá para se perdeu, se ganhou. São rival só dentro do campo dentro mesmo. do campo, na hora do jogo, é como a gente fala para os nossos meninos, nós mesmos, e a gente se dá super bem com os outros treinadores das categorias de base, e antes do jogo a gente está sempre conversando, depois do jogo a gente está sempre conversando, na hora do jogo cada um vai fazer a sua parte para vencer o seu jogo. Agora, antes e depois a gente tem que estar sempre conversando, trocando ideias, trocando informações, e a mesma coisa com a torcida, né? Falando um pouco do Esporte Clube Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, nesta segunda-feira, então, no Congresso Técnico da Federação Gaúcha de Futebol, da Copa do segundo semestre, a Copa Selverard, o anilado que deve recomeçar a temporada no próximo meio de semana, buscando aí uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. Rômulo, agradecendo a tua presença mais uma vez aqui no Esporte na TV, e eu gostaria de te perguntar se tu tem novidade aí para o telespectador do programa Esporte na TV. A gente tem uma novidade no clube que não foi divulgada em rede social nenhuma, né? Até internamente ela não foi divulgada porque ela foi resolvida há poucos minutos, assim que foi batido o martelo, que é a categoria Sub-19, participar da copinha do segundo semestre da Federação Gaúcha de Futebol. E a gente vai ter um clube parceiro, né, que vai apoiar a gente nessa organização, com atletas e tudo mais. Então é uma novidade para o nosso público, para os meninos da região, todos aqueles que são da categoria Sub-19, aí os 2001, 2000 principalmente, né, 2001, para que possam entrar em contato na rede social do clube para saber como vai funcionar. A gente, dentro dos próximos dias, deve estar divulgando tudo certinho também. E vamos participar. Vamos participar com atletas 2000, 2001, 2002 também, para que esses meninos possam estar atuando, né? São poucas equipes que vão participar dessa competição, então a gente quer dar oportunidade para que esses meninos possam estar jogando, aparecendo, porque é as oportunidades que eles podem ter para seguir o futuro dentro de um clube profissional. É a parceria com qual equipe? É o Sul Brasil de Porto Alegre, com o senhor Amarildo lá. Opa, que beleza. Parabéns, então, para essa iniciativa aí do Estância Velha Detroit, aí jogando essa tradicional competição do segundo semestre, que é a Copa FGF Sub-19. Rômulo, muito boa noite. Em 30 segundos, as tuas palavras finais aí. Obrigado, Daniel. Obrigado mais uma vez a direção, o Rodrigão e a Simone, que eu já vi passar várias vezes aqui, né? Depois vou cumprimentá-los, falar com eles. É um prazer estar sempre aqui na casa. E agradecer a todos da audiência, o celular de novo, bastante gente mandando mensagem. Não vou falar o nome de ninguém, porque quando eu esqueço no outro dia, mas esqueceu o meu nome. Então vou dar um abraço geral para todo mundo que está ligado, e para todos os atletas, os familiares, e que a gente possa, final de semana, conquistar vitórias nos jogos, né? E que toda a família possa estar apoiando, apesar do frio. Vamos levar o cobertor, vamos apoiar. E até diante disso, falando em cobertor, agasalho, deixar o espaço lá do clube, do Estância, para quem puder levar um agasalho, alguma coisa assim. Eu vi que na entrada da emissora tem também a campanha, a gente recolhe lá e traz para cá, que será certamente bem doado. Obrigado ao Rômulo. O Esporte na TV vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta segunda-feira, 19h30. A você de casa, o convite para acompanhar o programa da segunda-feira com grandes novidades e também com uma equipe tradicional aqui do Vale dos Sinos que estará presente. Um ótimo final de semana, muito boa noite e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.